Creio que todos nós nos sentimos perdidos pelo menos uma vez na vida, e as razões para isso podem ser as mais diversas: insatisfação com o trabalho, relacionamentos conturbados, pressão psicológica, entre outros. No caso da modelo Julie Scully, de 31 anos, a mulher vivia em um casamento infeliz e ansiava por amor. Ela pensou que encontraria isso nos braços de outro homem, mas logo percebeu que havia cometido um erro fatal. Olá, eu sou o Felipe Medeiros, o Chamal, e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Se você é uma pessoa que é nova por aqui, eu te convido a se inscrever, ativar o sino das notificações e me seguir no meu Instagram, o @chamalzinho. E antes de irmos para o caso, eu só quero deixar um recadinho aqui, é que eu tô gravando vários vídeos hoje, então muito provavelmente vocês vão me ver por um bom tempo com essa mesma roupa aqui. Então é só por isso, porque eu tô gravando vários vídeos nesse dia aqui. Então, agora, dados os recados, vamos pro caso. Julie nasceu no dia 3 de janeiro de 1968 na Filadélfia, nos Estados Unidos, e era uma garota muito bonita e carismática. Por isso, antes mesmo de se formar na escola, ela começou a se aventurar no ramo da modelagem. Porém, ela não conseguiu entrar no mundo da moda. Então, em 1990, a garota mudou-se para a cidade de Trenton, em Nova Jersey, onde rapidamente se tornou uma celebridade local. Na maioria das vezes, ela aparecia nas páginas do jornal da cidade, o que aumentou significativamente a sua fama. A aparência atraente e o sorriso branco de Julie a tornaram popular entre os leitores do tabloide, que a reconheceram 2 vezes como a garota do ano em Trenton. Em 1991, ela conheceu o empresário Timothy Nist, de 31 anos, e logo se casou com ele. 5 anos depois, eles tiveram uma filha, a quem chamaram de Kate. Superficialmente, Julie tinha tudo o que um dia ela poderia ter sonhado: um marido adorável, uma filha doce, uma casa em um bairro rico e o status de celebridade local. Mas no fundo, ela sentia uma enorme insatisfação, acreditando que poderia ter conseguido muito mais. Nessa sua busca por algo a mais, ela tentou combinar a maternidade com a conquista de um diploma universitário, mas depois de um ano, acabou desistindo. O Timothy não entendia essa agitação da esposa. Tudo que ele queria é que a Julie ficasse em casa e cuidasse de sua filha pequena. E por causa disso, começaram a surgir brigas entre eles. Segundo amigos e familiares, o Timothy era um marido bom e fiel. No entanto, ele acabou subestimando as emoções de sua esposa. O homem acreditava ingenuamente que tirar umas férias poderia reacender aquela chama que estava se apagando. Então, em novembro de 1997, eles resolveram fazer uma viagem. Na verdade, o Timothy resolveu fazer uma viagem junto com a esposa em um cruzeiro pelo Caribe. Mas em vez de reacender a chama da paixão, o que aquele cruzeiro fez, na verdade, foi arruinar completamente tudo. O fato é que durante a viagem de 2 semanas, Julie se apaixonou perdidamente por um outro homem, o contramestre do transatlântico George Skadopoulos, de 22 anos, que era da Grécia. Ele encheu Julie de elogios e lhe deu muita atenção desde o primeiro dia em que se conheceram. Timothy estava acostumado com homens rondando sua esposa, então não via George como uma ameaça. No entanto, Julie ficou fascinada pelo jovem e depois de alguns meses, convenceu o marido a fazer outro cruzeiro, e ele concordou. Durante o segundo cruzeiro, iniciou-se um verdadeiro romance entre Julie e George, que após o término da viagem, continuou falando com ele por telefone. Naquela época, as comunicações internacionais eram muito caras, então quando Timothy viu as contas telefônicas, levou a esposa para uma conversa honesta, e a mulher admitiu a traição.
O marido estava pronto para perdoá-la, mas Julie pediu o divórcio e em novembro de 1998, depois de ter processado Timothy em $800 mil, ela pegou o dinheiro, deixou sua filha para trás e foi com o amante para a Grécia. Os amigos e familiares da Julie, eles simplesmente não aprovavam o George, porque eles não conseguiam entender o que ela via naquele homem que ainda morava com seus pais. Mas se o que a Julie via no George era difícil de entender, o que ele via nela era muito mais fácil. Em dezembro de 1998, depois que o casal solicitou o seu registro de casamento, a primeira coisa que o homem fez foi largar o emprego, porque ele planejava abrir um negócio usando o dinheiro da esposa. Porém, a Julie percebeu rapidamente que por trás de toda aquela bajulação e elogios do George, havia uma pessoa completamente diferente escondida ali. Seu noivo revelou-se um homem dominador e cruel, que começou a ameaçá-la e exigir que ela lhe desse todo o seu dinheiro. A Julie não falava grego, não se dava bem com a sogra e sentia muita falta da filha. Além disso, a Grécia acabou não sendo um país tão interessante como o George lhe disse. Portanto, um mês depois, em 6 de janeiro de 1999, ela ligou para uma amiga nos Estados Unidos e disse que queria voltar para casa. A amiga de Julie ficou feliz com aquela notícia, mas a sua alegria se transformou em choque quando 2 dias depois, George ligou para ela e disse que Julie havia desaparecido, deixando todas as suas coisas em casa. A família da Julie suspeitou imediatamente que o George, após descobrir do desejo de sua futura esposa de voltar para sua terra natal, teria dado um jeito de sumir com ela, para que ela não pudesse fazer nada. No entanto, eles tinham medo de alertar o homem, e assim fingiram que não suspeitavam dele. Porém, eles entraram em contato com a embaixada americana na Grécia e pediram para que eles investigassem cuidadosamente o George. Felizmente, haviam pessoas muito competentes e gentis na embaixada que fizeram com que a polícia grega prestasse bastante atenção no suspeito principal, no caso, o George. Assim, quando o homem devolveu um carro alugado no dia 10 de janeiro, a polícia examinou minuciosamente cada parte daquele veículo e acabaram encontrando gotas de sangue no porta-mala. E essas gotas de sangue pertenciam a ninguém mais, ninguém menos que a Julie Scully. E assim que isso se tornou conhecido, as autoridades começaram a interrogar o George. A princípio, ele insistiu que a mulher havia desaparecido, mas quando foi pressionado, desabou e confessou ter ceifado a vida de sua noiva. Segundo George, no dia 8 de janeiro de 1999, enquanto ele planejava uma viagem a Atenas para retirar sua certidão de casamento, Julie cancelou o noivado e disse que voltaria para os Estados Unidos. O homem ficou furioso porque sua namorada, ou melhor, os $800 mil que ela tinha na conta, estavam escapando de suas mãos. Afinal, ele já havia planejado como gastaria o dinheiro dela e viveria sem se preocupar com mais nada. Por isso, ele resolveu ceifar a vida dela e, após ter cometido o crime e percebendo o que havia feito, o homem decidiu se livrar das evidências. George colocou o corpo de Julie em uma mala e o jogou no pântano. Depois disso, ele inventou aquela história do desaparecimento de sua noiva. Após sua confissão, George foi julgado e condenado à prisão perpétua. Porém, a sentença do homem foi posteriormente comutada. Como resultado, ele cumpriu somente 8 anos de prisão, após os quais foi libertado. E no início de 2010, ele se casou e teve filhos. Eu a matei, mas ela foi o maior amor da minha vida.
disse ele em uma entrevista no ano de 2009, imediatamente após a sua libertação. A Julie foi uma pessoa que cometeu muitos erros em sua vida, mas definitivamente ela não merecia esse trágico final. Ela era uma mulher que só queria ser amada. Eu realmente gostaria de poder voltar no tempo e dizer a Julie que ela tinha o que procurava, amor incondicional. Mas, infelizmente, isso é impossível, disse o seu ex-marido em uma entrevista. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero imensamente que vocês tenham gostado da forma como eu narrei a história. Se você gostou, eu peço que deixe o seu gostei, se inscreva no canal, ative o sino das notificações, me siga no meu Instagram, o @chamauzinho, e não se esqueça de comentar o que você achou dessa história, porque o seu comentário é muito importante para o engajamento desse canal. E se quiser apoiar o canal financeiramente, temos várias opções, como o Pix, o Seja Membro, o Valeu Demais e o Apoia-se. Tudo isso vai estar na descrição do vídeo. Então, por hoje é só, e eu te espero no próximo vídeo. Tchau!